Olá, meu nome é Mária Neguel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje vou falar sobre a margem equatorial, né? O que é a margem equatorial, por que ela é chamada de novo pré-sal, por que o governo tá tão interessado, né? O governo tá comprando essa briga e também vou falar sobre expectativa, o que eu acho que vai acontecer. Vocês devem ter acabado de ver a notícia que o IBAMA rejeitou a licença para perfuração na Foz do Amazonas, por exemplo. Nesse vídeo eu vou explicar tudo isso, vou dar a minha opinião, então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí, começando o vídeo, primeira coisa que a gente tem que entender. Afinal, o que é a margem equatorial, né? Porque todo esse interesse nela, porque todo mundo fala sobre ela. A margem equatorial seria o nome dado para essa região aqui, que seria a região da costa do norte do Brasil, né? Perto da linha do Equador, que no nosso caso seriam mais de 2.200 quilômetros de costa e que teriam 5 bacias. Bacia Potiguar, Bacia do Ceará, Bacia de Barreirinhas, Bacia do Pará-Maranhão e Bacia da Foz do Amazonas. E por que essa região é tão importante? Por causa de todo o seu potencial petrolífero, né? Acredita-se que essa região tem grandes reservas de petróleo, inclusive ela está sendo chamada de novo pré-sal. E como assim? Porque toda essa fé com relação ao potencial petrolífero dessa região, né, a ponto de chamarem de novo pré-sal, tá? Então com a fé alta. A grande questão é que essa é uma continuação da costa da Guiana e do Suriname, que acabaram de ter grandes descobertas com relação a reservas de petróleo. Dois países minúsculos encontraram reservas praticamente equivalentes às reservas do Brasil. Então, sim, o olho acaba crescendo. E aí, enfim, explicando um pouco melhor. Tudo isso começou com a Guiana. Ela foi o primeiro país a fazer essas descobertas. Ela encontrou essas reservas em 2015 e atualmente acredita-se que ela tem 11 bilhões de barris de petróleo em reservas. O Suriname, ele foi logo em seguida. Ele encontrou suas reservas em 2020 e atualmente ele tem mais de 4 bilhões de barris em reservas. Então, sim, somados, eles estão batendo de frente com as reservas brasileiras. Para vocês terem uma ideia, no comparativo, em 2023, as reservas provadas brasileiras estavam 16 bilhões de barris. E ok, aqui eu tô falando de reserva, né? Quando a gente fala de produção, realmente, o Brasil ainda tá muito mais à frente. Mas é porque as descobertas na Guiana e no Suriname são descobertas recentes. Para você realmente conseguir chegar a ter produção comercial significativa, é um processo lento, é um processo que demora. Você tem que ver licença ambiental, você tem que ver processo regulatório, tem que montar toda a estrutura para conseguir ter a exploração e produção. Tem um tempo necessário para conseguir licenciamento ambiental, para conseguir aprovação regulatória, para construção de plataforma. Agora a gente está vendo isso começando no Brasil, lá no norte. Então, assim, o Suriname que descobriu as reservas em 2020, a expectativa é que a primeira plataforma comece a funcionar em 2025, né? Um longo caminho. A Guiana, que fez a primeira descoberta em 2015, só começou a extração em 2019. E ok, atualmente já está produzindo entre 300 a 60 mil barris por dia, já está com uma produção levemente mais elevada, mas assim, longe ainda do patamar brasileiro. O Brasil hoje produz 3,4 milhões de barris por dia. Então, estou mostrando esses dados, estou mostrando essas informações para vocês entenderem que, ok, descobriram essas reservas, são reservas muito significativas, são reservas que vão impactar na economia desses países com certeza, né? Tá aquecendo a economia, mas que você ainda não tá no seu pico produtivo, né? Eles começaram a produzir agora. O Suriname ainda nem começou, Guiana muito recentemente, ainda não chegou no seu pico produtivo, tá nesse processo, mas mesmo assim já estão ganhando muita grana. É o país que mais cresce no mundo. PIB per capita tá explodindo. E aí, no caso da Guiana, é um país que a gente consegue ver mais isso porque já tá colhendo mais os frutos do que, por exemplo, o Suriname, né? Eles já começaram a produzir. Então, sim, é um país que está crescendo muito, tá tendo muita grana, muita riqueza, e isso chama atenção. Então, por exemplo, vocês devem lembrar, né, 2022, 2023, a Venezuela tentando retomar aquela discussão de mais de 100 anos atrás sobre esse Essequibo, que é uma região que atualmente corresponde ao território da Guiana, né, 70% do território do país, mas que a Venezuela considera como um território dela. Então vocês devem lembrar, né, a Venezuela fez um plebiscito falando que iria anexar esse território, agora sancionaram uma lei prevendo que seria uma província da Venezuela. Enfim, até o momento é maluco falando sozinho, mas mais uma tensão que está se adicionando no território e que acaba aumentando justamente por causa da quantidade de dinheiro que o país está movimentando, né? Chama atenção, chama olho gordo. E o crescimento foi tanto, movimentou tanta grana, que além desses países mais desesperados, também atraiu o interesse do Brasil, né? A gente também ficou interessado, também acendeu o nosso olho gordo. E aí, obviamente, não no sentido de anexar o país, não no sentido de anexar o território, mas no sentido de refletir que a gente é um país gigante, que tem um litoral gigante que passa justamente por essa região mais ao norte, né, essa região do Equador, e que a gente também poderia estar ganhando esse dinheiro, né? Talvez a gente também tenha essas reservas dando sopa por aqui.
Então, por que não explorar o nosso território, né? Se esses dois paísezinhos estão movimentando todo esse dinheiro, fazendo todo esse investimento para conseguir explorar o litoral deles, que é bem mais estreito que o nosso, por que a gente não pode fazer o mesmo aqui nessas bacias gigantescas, né? Seria essa a ideia. E aí vem algumas questões interessantes, que ok, atualmente o Brasil já é uma potência no petróleo, né? Atualmente o Brasil já é o 8º maior produtor do mundo e o maior produtor da América Latina. Só que primeiro, o petróleo que a gente explora hoje no pré-sal não é um petróleo de boa qualidade, né? E o petróleo que está sendo encontrado nessa região equatorial é um petróleo bem mais leve. Então, a gente ganharia nesse sentido, né? Além de novas reservas, além de mais volume, a gente também ganharia nesse sentido de qualidade do produto. E segundo, apesar do Brasil ser um dos maiores produtores do mundo, apesar do Brasil ter reservas bastante volumosas, né? 16 bilhões de reservas provadas, que nem eu falei aqui. Apesar de tudo isso, são reservas finitas, é um produto que acaba, né? O petróleo não dura para sempre. E como eu falei, até hoje a gente está no pré-sal, até hoje a nossa produção, a nossa exploração vem do pré-sal. Quando a gente vai olhar para os dados e informações, a gente vê que mais de 78% da nossa produção vem do pré-sal ainda. E aí é ruim, porque, ok, no curto prazo, até 2030, a gente ainda tem uma expectativa de aumento de produção, a gente ainda acha que essas reservas vão conseguir dar conta, né? A expectativa é que até 2030 a produção de petróleo vai bater recorde, com 5,3 milhões de barris por dia. Contudo, a partir de 2031, né, de 2030 para frente, você começaria a decair. E aí não porque a demanda não está alta, não porque não tem procura energética, não por causa disso, mas porque realmente não teria mais reserva. As reservas de pré-sal, os poços do pré-sal começariam a secar. E esse é um problema que iria pesar, né? Hoje o mercado de óleo e gás no Brasil é gigantesco, movimenta muito a nossa economia. Então sim, falar de pré-sal secando, né, de poços secando, de produção decaindo, isso viria com peso para a nossa economia, viria com peso para o governo, viria com peso para o país. Então, falar de margem equatorial, nesse sentido, pode ser um presente que caiu do céu. Quando o pré-sal começa a ser uma preocupação, começa a falar que vai secar daqui a 6 anos, do nada surge uma nova mina de ouro, né? Um novo pré-sal ao norte do Brasil. E se realmente for para frente, né? Se for um novo pré-sal que está todo mundo prometendo, então vai movimentar muita grana, né? Porque primeiro você vai ter um novo pré-sal, então você vai ter os ganhos com novas reservas de petróleo, com mais produção, né? Você não vai ter esse problema da produção caindo de 2030 para frente, isso vai ser solucionado. E além disso, você vai ter a questão do aceleramento econômico por estar desenvolvendo uma região que é completamente parada hoje em dia, né? Como eu falei, quando a gente vai falar do setor de óleo e gás no Brasil, ainda é pré-sal. O que significa ser pré-sal? Significa que praticamente 80%, 90% da nossa produção é offshore e mais de 80%, né, 85% vem do Rio de Janeiro. É isso. Então, trazer produção para cá, começar a explorar essa região, é realmente desenvolver. É fazer plataforma, é desenvolver os portos, é trazer barco, é trazer hotel, é trazer comércio para as pessoas que vão ficar aqui explorando. Então, vai ser uma nova via de desenvolvimento para essa região, no sentido que você vai trazer muito dinheiro para cá, não tem outra forma de falar, né? Se realmente for um novo pré-sal, como tá todo mundo pintando, vai acontecer o que aconteceu com Macaé, no Rio de Janeiro, né, que você desenvolveu toda a região através do óleo e gás. E aí, repito, vai demandar tempo, vai demandar recurso, que nem está acontecendo nesses dois países que descobriram as reservas agora, né? São anos e anos de investimento, anos e anos de discussão ambiental, então não vai ser algo imediato, mas assim, é uma discussão que a gente está tendo agora, pensando no cenário de 2030 para frente, é para evitar a queda de produção de 2030 para frente, é por isso que está tendo essa discussão. E apesar de todo o investimento, apesar de todos os recursos gastos, se realmente for um novo pré-sal, vai pagar a conta, a verdade é essa. Enfim, a grande verdade é que o governo sabe de tudo isso que eu tô falando aqui. Então sim, eles compraram essa briga, né? Desde o governo Bolsonaro, o Bolsonaro tentou rondar essa discussão, não deu certo porque era o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro levantando a bandeira da margem equatorial, começaram a falar que ele destruiu o meio ambiente, né? Começaram a bater muito nessa tecla. Então, é uma discussão muito delicada, né? Toda discussão ambiental é uma região que, assim, a gente está falando da Amazônia, né? Literalmente a costa da Amazônia, litoral da Amazônia. Obviamente, você explorar ali acaba tendo um peso ambiental. Eu trouxe aqui uma imagem que mostra um pouco disso, né? A questão das regiões de biodiversidade marinha que são mais delicadas, a questão também dos povos originários, povos indígenas que também acabam entrando nessa discussão. Tem que ser uma exploração feita com responsabilidade, que isso fique claro. Tem que fazer com licenciamento ambiental, tem que fazer com que as autoridades, sim, não é um dinheiro que o governo está disposto a abrir mão e, na minha opinião, não deveria. E agora, com o governo Lula, o governo comprou essa briga.
né? Eles compraram a tese da margem equatorial e estão correndo atrás. Isso é algo que eu falo com todas as letras. É aquilo, Lula, você pode fazer várias críticas que você quiser. Eu tenho várias críticas ao Lula. Mas uma coisa que é fato é que o Lula não deixa o dinheiro na mesa, né? Isso a gente não pode falar. E ele sabe que uma das coisas que ajudou muito no primeiro governo dele, né, que deu muita força para ele nos 2 primeiros governos, foi justamente o pré-sal. Ele sabe que isso vai gerar muita grana. Ele sabe que se isso for para frente, ele vai poder falar que fez o desenvolvimento do Norte acontecer. O Lula está comprando essa pauta. Colocou a nova presidente da Petrobras pensando na margem equatorial. Todos os discursos da mulher, se você vai parar para analisar, é falando de margem equatorial. Então, quando a gente para ver, tá andando, né? Já colocaram licença para perfurar, já colocaram licença para fazer estudo. E ok, acabou de sair essa notícia também, né? Que o IBAMA, ele indeferiu o pedido para exploração na Foz da Amazônia, né? Rejeitaram a licença. Só que assim, gente, de novo, vai ser um processo lento mesmo, não vai ser algo rápido, vai ficar nisso de indo e volta. Só que, repito, o governo comprou essa pauta, não vai deixar isso morrer. E tanto o governo quanto a Petrobras já estão colocando muito dinheiro nisso. Já tá desviando muito dinheiro para essa região, que é uma região que vai precisar de grana mesmo. Então, repetindo, não vai ser algo imediato, é algo que demora, processo regulatório, mas é muito dinheiro para deixar na mesa. E aí, pensando como economistas, pensando como investidores, se isso acontecer, é literalmente um respiro do mercado de óleo e gás aqui no Brasil. Né? A grande pergunta hoje do setor de óleo e gás, das empresas que investem no Brasil, das empresas que estão no Brasil é: o que vai acontecer depois de 2030? A margem equatorial responderia essa pergunta. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.